Olá, leoninos. Boa tarde. Vamos fazer uma tiragem para saber sobre a vida amorosa de vocês nos próximos 10 dias? Hoje é 5 de novembro, então vamos pegar até o meio do mês, ali 15 de novembro, tá? Para saber um pouquinho como é que vai ser aí esses dias na vida amorosa. Bom, vale lembrar que essa é uma tiragem coletiva, então pode ser que ressoe ou pode ser que não ressoe com você, isso é normal, né? A gente está falando com muitas pessoas, mas se você tiver interesse em fazer uma tiragem individual, você pode me chamar, vou deixar meu contato aqui na descrição e eu te passo direitinho as opções de tiragem e valores, tá bom? Se ressoar com você, por favor, comente para saber, eu vou ficar muito feliz. Vou pedir também para vocês seguirem o canal, né? Se inscreverem no canal, falo seguir, né? Como se fosse Instagram, mas é se inscreverem no canal, porque esse canal é novo e eu tô precisando de uma ajudinha de vocês, tá bom? Então é isso, vamos começar. Eu vou pedir aqui para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que meus pensamentos, sentimentos, desejos e medos não interfiram na tiragem, nem na leitura, para que os leoninos consigam aí ter uma, um direcionamento, um aconselhamento bem claro, bem limpo, tá bom? Então vamos lá. Vamos pedir aqui pro tarô mostrar pra gente um pouquinho da vida amorosa dos leoninos nesses próximos 10 dias. Pra gente saber o que pode acontecer aí. Vamos lá, tarô, mostra pra gente. Vamos começar com 3 de copas. Eu vou falar carta por carta para vocês, tá? Cavaleiro de paus. 4 de espadas. E 7 de espadas. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui o que pode estar falando aqui. Vou tirar mais cartas, mas vamos começar já a esclarecer aqui. Bom, 3 de copas. Você vai entrar num momento, ou já está vivendo um momento de muita socialização, né? Talvez você começou a sair mais, conhecer mais gente, né? Frequentar lugares que você não frequentava antes. Tô vendo aqui que você tá numa energia de leveza, de amizade, de socializar mesmo, né? De encontrar pessoas, tá? Isso aqui, se você não tiver nessa energia, você vai entrar nesses próximos 10 dias, mas eu tô achando que você já tá nessa energia porque temos um cavaleiro de paus, que é alguém com pressa, com desejo, com vontade. Então parece que você já entrou ali, tá vendo que ele tá correndo para lá, né? Então você já entrou nessa energia ou tá prestes a entrar. E eu tô vendo que antes disso, ó, a carta que saiu seguida saiu nessa ordem, você vê que o cavaleiro de paus, ele tá correndo de uma carta para outra, né? Como se você estivesse passando antes um momento de muita introspecção, né, de muita reflexão. O 4 de espadas fala desse descanso, desse retiro, do cansaço. Às vezes você está cansado, você ficou um pouco isolado, pensativo, reflexivo, e você está saindo dessa fase, tá? Com muita vontade, com muito desejo de viver, né? E você, então, passou para essa fase aqui. Se isso não está acontecendo, vai acontecer. E o que eu vejo aqui é que você estava nesse momento reflexivo porque você viveu um momento de 7 de espadas, tá? O Sete de Espadas é uma carta que pode falar de autossabotagem, mas pode falar também de mentiras, né? Pode falar de intriga, né? É uma carta de sair de fininho, né? Não é uma carta muito legal, né? Ela pode significar estratégia dependendo do contexto, mas aqui tá me parecendo que você viveu alguma situação, que você descobriu alguma mentira, ou que você estava se sabotando, né? Até esse momento aqui de isolamento pode ser a própria sabotagem que você estava fazendo com a sua vida aí, se isolando, ficando sozinha, só que você tá com essa vontade do cavaleiro de paus indo para essa energia do 3 de copas. Não sei qual é exatamente o seu momento, não sei se você já chegou nessa energia do 6 de copas, se você ainda está nesse momento de reflexão, mas esse é o fluxo aí dos seus dias, tá? A gente vai tirar mais cartas para entender melhor, né? O que isso pode estar falando da vida amorosa de vocês. Se você não descobriu nenhuma mentira, né, pode ser autossabotagem, mas também se for alguma questão assim que você descobriu ou tem alguma mentira na tua vida, a gente vai saber aqui pelas outras cartas, tá bom? Então eu vou pedir pro tarô mostrar mais 4 cartas aqui pra gente esclarecer melhor essa história, entender melhor o que tá acontecendo com o leonino. Vamos lá. Ó lá. 7 de paus, rainha de paus, 5 de paus, você tem momentos aí, hein? E estrela, tá? Olha, acredito eu, tá, que esse é um momento passado, né? Então, esse é o primeiro momento. Eu acho que você vai chegar aqui, tá? Mas a gente vai entender por que que eu acho que esse aqui é aonde você vai chegar e não da onde você começou. Porque o cavaleiro tá correndo pra cá, tá vendo? Como quem tá com pressa de chegar nesse momento de leveza. Por quê?
você viveu alguns momentos aqui, a gente já vai falar da estrela também, mas você viveu alguns momentos tensos aqui que eu tô vendo. Se não viveu, tá para viver, tá? A gente tirou o 7 de paus, rainha de paus e 5 de paus na sequência, tá? Então, assim, ó, o 7 de paus fala de a necessidade de se defender, a necessidade às vezes, o 7 de paus pode falar de insistir também, tá? De persistir em algo, mas eu acredito que seja defesa, porque a gente tem uma carta de 5 de paus, então eu acredito que você viveu conflitos, tá? Conflitos internos e externos também. A gente tem uma carta de rainha de paus aqui, que pode ser você, a sua energia de impor aqui, né, de se impor, de determinar bem os seus limites, de defender aquilo que você acredita, tá? Mas pode ser também a pessoa que fez você passar por esse estresse todo, esses conflitos todos, tá? A gente não vai falar de gênero aqui, pode ser um homem, pode ser uma mulher, porque a gente está fazendo uma leitura coletiva, né? Então eu tô falando com homens e mulheres aqui, então vê o que se encaixa aí, tá? O que me parece é que você viveu esse estresse todo, né? Talvez porque você descobriu algo, talvez porque você sabe que tinha mentira envolvida aqui, né? E isso fez você se retirar. Gente, eu tô falando como se fosse passado, mas pode ser algo que vai acontecer, tá? Pode ser que, ó, porque assim, a gente tem a estrela aqui na tiragem de baixo, né? Que saiu junto com essas cartas de conflito. A estrela é uma carta muito boa, tá? É uma carta muito assim de fé, de confiar na vida, né? De confiança mesmo, de cura, né? De otimismo, né? Só que as cartas que saíram junto com ela são as de conflito, né? O que me parece é que você estava muito otimista sobre alguém ou alguma situação que gerou que depois você viu que não era nada disso, porque você teve tanto conflito, pode ser também a esperança de que isso fosse resolvido, né? Você estava ali insistindo, talvez, numa pessoa que estava dando um monte de conflito na tua vida e você ali na esperança de que as coisas fossem melhorar, né? Mas o que a gente viu é que realmente teve aqui um 7 de espadas nessa história aqui, tá? E o 7 de espadas fez você se isolar um pouco, então talvez esse conflito realmente não tenha sido resolvido, né? A ponto de você eh, se isolar, ficar de boa, quieto ali, tipo, desisto, cansei, ficou um pouquinho cansado, né? Porque o 4 de paus fala de se retirar também com uma questão de tô cansada e vou me retirar, entendeu? Então fala de descanso, né? Dá uma esfriada na cabeça, tá? Então, olha, você vai viver momentos de conflitos aí, ao que tudo indica, tá? Talvez você esteja assim, insistindo ali num relacionamento que tem muito conflito, tá? E basicamente, não tem uma carta de rompimento aqui, mas tem tanta carta de conflito e essa carta de 7 de espadas que eu não duvido que viraria um término, tá bom? Mas existe ali uma energia de 3 de copas, né, que foi a primeira carta que saiu, mas por conta da direção do cavaleiro de paus, eu acredito que possa ser o resultado, né, você saindo dessa situação de conflito e de necessidade de ter que ficar se defendendo, tá bom? Mas eu vou tirar mais cartas aqui com o baralho cigano, pra gente entender um pouquinho melhor, ver se ele fala alguma coisa pra gente, alguma informação importante pra gente entender este momento que você tá passando na vida amorosa, tá? Como a gente tá fazendo uma tiragem específica de vida amorosa, eu vejo esse conflito como dentro de uma relação, tá? Ou alguém que você se envolveu, não precisa ser necessariamente uma relação séria, mas que você tinha esperança que virasse uma relação séria, de repente, entendeu? Você ficou ali esperando que algo melhorasse, que algo se concretizasse, na fé de que aquilo podia virar alguma coisa boa, e o que você teve foi um monte de conflito com uma pessoa que, se for você aqui, é você defendendo sua posição. E ok, isso é muito bom. Mas também pode ser a energia da pessoa, daquela que quer mandar, liderar, entendeu? Porque a rainha de paus também é essa rainha que lidera, né, que é muito firme e que faz o que quer, ela é uma rainha que no sentido ruim, né, dependendo das cartas que estão junto, pode falar de manipulação, a gente não tem nenhuma outra carta aqui, apesar que essa aqui tem, né. Ó, 7 de espadas, né, é uma carta de mentira, de manipulação, né, então, se for a energia da outra pessoa, pode ser. Agora, gente, a gente sempre fala como se o público aqui, alvo, fosse o bonzinho, mas de repente é você que tá sendo essa pessoa, tá. Tem que ver se você não é o tóxico da relação e espelhar essa tiragem, né. Entender que tudo que eu falei pra você e pra outra pessoa, você espelhar e trocar. Então, de repente, é você que estava mentindo, é você que estava fazendo isso, né. E vai perder a pessoa, porque a pessoa vai sair da relação e vai, enfim, eh, procurar outras pessoas fora, né, tipo, se afastar de você, de repente, ó.
se afastar de você e vai começar a sair com as amigas, com os amigos, sem te dar bola, tá? Então sempre pode ser espelhado, tá, gente? Vamos falar um pouquinho então mais aqui, vamos ver o que o baralho esclarece pra gente aqui dessa situação. Vamos ver. Caixão. Foice e, gente, ó lá. Falei que não tinha uma carta de término, agora tem, né? Carta. Homem. Tirar mais 4. Vamos ver o que sai. Cegonha. Chave. Vamos ver. Coração. E o chicote. Bom, gente, olha só. O que eu tô vendo aqui? Desculpa, gente. As cartas que começaram foi caixão e foice, tá? Eu falei pra vocês, olha, não tem nenhuma carta de término, mas eu não duvido que isso seja um término de relacionamento. Pode ser que você estava numa relação, que eu não vou falar que é um relacionamento sério, pode ser que seja um ficante, sei lá, onde você tinha que ficar muito pedindo as coisas, defendendo, querendo, esperando que algo bom acontecesse. Não aconteceu, você se encheu, né? Sentiu ali que a pessoa estava te manipulando, te cozinhando ali no set de espadas, você se afastou e tá indo pra vida, tá? Ou seja, na hora que você decidiu, vou pra vida, a pessoa não tá dando bola pra mim, eu também não vou dar bola pra ela, eu tô falando uma coisa com ela, ela não quer a mesma coisa que eu, e você resolveu se afastar, que é o 4 de espadas, você rompeu essa relação. Tipo, a pessoa também não tá te correspondendo, você também se encheu, foi pra vida, e é isso aí, acabou, tá? E chega. Não quer dizer que a pessoa não vai insistir, que agora eu tô vendo isso aqui, ó. O homem e a mensagem, novamente, eu não vou falar o homem como um gênero, tá? Pode ser a pessoa, porque é uma tiragem coletiva, mas está mostrando que ele vai ainda ficar mandando mensagem, tá? Então, assim, ó, ele não. Eu entendi que a pessoa não quis o que você ficou lá brigando, lutando, esperando que as coisas, né? Olhando ali para a estrela com fé, com esperança de que fosse mudar as coisas. Não aconteceu, você viu que a pessoa estava te enrolando, né? Que pode ser essa carta do 7 de espadas com a rainha de paus, tá? E aí você resolveu se afastar e foi pra vida, tá? Isso pra você soou como um término, ó. Larguei mão, tá? Pode ter soado pra pessoa também, mas o fato é que ela vai continuar te procurando, tá? Tá aqui, ó. Tá, a cegonha também é chegada de novidade, talvez ela propondo coisas diferentes pra você. Ou seja, não é uma pessoa que vai largar a mão de você, tá? Mas o que que eu vejo aqui, gente? Olha, se é isso mesmo, se essa pessoa continuar insistindo com você, eu diria que você vai ter uma revelação sobre ela, tá? Ou assim, vamos olhar por vários sentidos aqui. Ou isso vai ser um momento em que vai virar chave e você vê que vai virar alguma coisa, você aposta nisso, porque você vai, ah, bom, tá vendo? Ele veio atrás, então vou dar uma chance, né? Vai ser o começo de algo, né? Revelou que gosta de mim, algo nesse sentido. Mas eu acredito que ainda que você pense dessa forma, de que pode ter um relacionamento ali, realmente você pode se envolver com essa pessoa ou continuar com essa pessoa, que seja, vai ser uma relação que vai te causar dor. Temos o chicote aqui, tá? Então, o que que eu acredito, gente? Que vocês se afastaram ou vão se afastar de alguém, tá? Porque essa pessoa não tá te correspondendo, tá? Você cansou de insistir, cansou de lutar e vai se afastar. Quando você se afastar, para você passou, morreu, mas a pessoa vai voltar, tá? E aí é que são elas. Ou a pessoa consegue te convencer de que algo bom pode sair dali e você vai se frustrar depois porque vai te machucar, tá? Ou você vai estar machucada a ponto de não se convencer, tá bom? Então, assim, você precisa entender que de um jeito ou de outro, essa pessoa já te machucou, né? Essa pessoa já foi uma pessoa que não te correspondeu a ponto de você se isolar e desistir, tá? Então isso já dá sinais para você de que talvez não seja ali, tá bom? Temos o chicote aqui que pode representar você já machucada, mas que quando ele voltar as coisas podem dar certo. Mas eu não diria isso exatamente. Eu diria mais que ao contrário, é você apostando que pode dar certo e você se machucando, porque essa carta saiu por último, tá? Essa carta aqui saiu por último. Então, não sei, gente, eu não apostaria nisso, tá?
Ó, e outra coisa também, quando a gente pega na ordem que eu tirei aqui, o que que acontece? Né, quando eu olho por colunas, né, então tem lá, a foice saiu com a cegonha, o caixão saiu com a chave, a carta saiu com o amor, né, como se a pessoa fosse mandar uma mensagem, enfim, amorosa para você, querendo uma relação. E o homem com chicote. Então, assim, eu diria que não vale a pena, tá. Eu diria que o tarô tá mostrando para você, assim, que olha, você já viu como é que é, entendeu? Você já sacou como é que é, se ele voltar, você vai se machucar de novo, você vai entrar em conflito de novo, pode ser que nesses conflitos você já saiu machucada, né, tanto que você cansou, se isolou um pouquinho, e o que o tarô tá falando é, se essa pessoa insistir, não vai mudar, você vai se machucar, tá. Não sei em qual sentido, talvez se ela vai te enrolar de novo, ou se ela vai fazer algo que vai realmente ser mais direto, assim, te machucar de verdade, mas é um relacionamento que a princípio não vale a pena, tá. Então se você estiver se envolvendo com alguém novo que você já tá vendo que tá insistindo, às vezes você tá numa relação e já tá esfriando, então já tem muita briga, você já está vendo o caminho que está tomando, talvez já seja o momento de você entender que realmente é a foice e o caixão, entendeu? Porque é uma coisa que está te machucando, né? Então, às vezes é um término que a pessoa depois ainda vai tentar dar uma insistida, você pode voltar e continuar se machucando. Às vezes é alguém que você estava ficando e que você queria que virasse algo mais e a pessoa te enrolou e você decidiu seguir a vida, ele vai tentar de novo, mas você vai se machucar. Mas de qualquer forma, está mostrando que nesses próximos 10 dias pode haver um rompimento, que pode ser sério, um rompimento de relação ou um rompimento com um possível relacionamento, que está te levando para um momento assim, a gente está vendo que você vai se machucar, mas também você vai se recuperar rapidamente, porque saiu o cavaleiro de paus indo para o 3 de copas, então você não vai ficar muito no bode não, sabe, não vai ficar muito na cama sofrendo com isso não, tá. Parece que realmente é algo que você se recupera rápido, mas você é bom estar preparada aí, que pode estar te mostrando que essa energia está chegando, se é que você já não está vivendo essa energia, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com vocês, por favor, me digam aqui nos comentários. E se você quiser uma tiragem individual, me chama, tá bom? Até mais.